Bom, então vamos lá, a gente vai fazer algumas perguntinhas antes de teste, tá bom? Primeiramente, vou pedir para você falar o seu nome completo e a sua idade, por favor, pra gente. Meu nome é Gisélia Santos Moraes, tenho 52 anos. Beleza, Gisele. E aí, então, você autoriza a gente fazer a gravação desse material e depois utilizá-lo na nossa pesquisa? Sim, sim. Tá bom. A gente reforça que você vai ter total acesso, tá, a esse vídeo depois e também o resultado da nossa pesquisa, se você quiser depois ver, né, como que ficou. Uma outra coisa muito importante, Josélia, é que se você quiser depois, poxa, falei alguma coisa que, não quero que isso vá pra lá, é só avisar a gente que a gente pode, tá bom? Não tem problema algum, então você fica à vontade. Beleza, Gisele, então vamos lá. Quantos anos você tem? Você já falou? Quantas pessoas moram com você hoje? Hoje eu moro sozinha. Tá bom, você mora sozinha. Calma aí, gente. Tá meio torto aqui. Eu acho que tem que descer. Vai cortar. Tava super... Ou óculos, meu, tô morrendo de sono. Eu só vou passar esse sono quando eu começar a trabalhar. Quando eu começar a cortar, gente. Decora. Calma aí. Agora vai. Foi? Vai. Beleza. Bom, então você mora sozinha, né, Gisele? Você estava falando pra gente? Ok. Você pode contar um pouquinho da sua história? Então, de onde você veio? Um pouquinho antes de chegar aqui na ocupação, por favor. Eu tenho 52, né? Eu cheguei em São Paulo, eu tinha 20 anos. Aqui é Jardim Julieta, mas aqui são bairros vizinhos, encostados. Aí quando eu cheguei aqui, eu tinha 20 anos, eu vim morar no Edu Chaves, né? E é isso, eu sempre paguei aluguel, eu nunca consegui comprar casa, porque o meu ex, o pai dos meus filhos, ele era da Paraíba, acho que eu esqueci de falar que eu vim da Paraíba, né? E ele não queria comprar casa aqui, e eu gostei daqui, aí eu falei, não quero voltar, quero ficar aqui, né? Aí ele, não, mas eu gosto de lá, não sei o quê. Aí ele voltou pra lá com o tempo, né? A gente separou. E eu fiquei aqui. Eu fiquei aqui sozinha com 3 filhos. Só que na época era uma de maior e 2 de menores. E aí, pra comprar casa aqui, sabe, com os salários que o Brasil oferece, não tem como, porque tem a questão de alimentação, luz, água, aluguel, né? Você vem de outro estado. É isso, não é fácil. Os seus 3 filhos hoje já são adultos? Tudo adulto. E aí você ficou aqui sozinha, trabalhando pra cuidar deles? Sim. Não ajudava? Não, eu fiquei sozinha. Eu separei em 2010. Até então eu tinha uma ajuda, né? Na questão do financeiro, do aluguel, de toda de uma ajuda da renda da família, né? Aí eu separei em 2010, eu fiquei sem pensão. Com os 3 crianças? Ainda bem que eu sempre trabalhei. E eu tinha uma adulta e dois de menor, né? Mas assim, aí hoje em dia eles cresceram, aí eles estão tudo encaminhado. Eu moro aqui na ocupação, não é um lugar bom, vou dizer pra você, porque hoje a questão de construção, até tem um espacinho. Essa questão de construção, você dá para comprar o material, mas você precisa pagar a mão de obra. Por isso não construí ainda. Sim. Mas como é um lugar que eu já moro há muito tempo, eu cheguei com 20, estou com 52, então um lugar que eu já, né, eu já sinto que aqui é do Chave, sabe? Jardim Julieta agora que eu desci um pouco para cá, eu sinto como se fosse minha casa, mas a estrutura é barraco ainda. Então hoje em dia eu fui fazer uma pesquisa quanto que eu pagaria para subir minha casa, só para subir paredes, a pessoa cobra 8 mil. É o preço, eu não acho nem justo, né? Porque eu não trabalho bem. O pedreiro cobra 8 mil. Não
acho injusto. Mas ele cobra pelo trabalho dele, é isso. Beleza, Gisele. E, bom, pra gente conhecer um pouquinho melhor, assim, como que você se descreveria, assim, com algumas palavras? Se você pudesse escolher algumas palavras pra te descrever, qual que seria? Pra mim, descrever... Olha, a gente é feito de tudo, né? De fases, né? Verdade. De fases. E cada dia que se passa, você vai aprendendo. Hoje, eu olho assim, eu falo, eu sou uma pessoa que, sei lá, que chama uma pessoa que busca ajuda, mesmo num momento, sei lá. Eu sou uma pessoa que se eu tô com problema, eu procuro achar a solução. Então, é isso. Sim, você resolve os problemas, você... Entendi. E você gosta de fazer alguma coisa no seu tempo livre? Alguma coisa assim, quando você não tá trabalhando? O que você gosta de fazer? Eu faço academia. Ai, eu quero treinar. Pra poder ocupar a mente. Não, então, a academia, na verdade, ela hoje se tornou bem mais em conta, né? Por causa da concorrência. Sim. E a academia, eu fui ao médico, eu fiz um check-up em abril. Aí o médico falou pra mim assim, você está com a glicemia 120. É alta, considerado alto. Não é um diabetes avançado, mas é alto. Então, tomar remédio seria o ideal. Mas o ideal também é você fazer uma atividade física, Sim. que ajuda muito nesses questões. Eu optei por não tomar remédio, porque eu morro de medo de tomar remédio para essas coisas. Tomar remédio para uma dor de cabeça, uma vez ou outra é uma coisa. Ficar tomando remédio todo dia eu tenho medo de fazer mal para outra coisa. Eu optei por não fazer. Aí eu fiz inscrição da academia, porque a academia eu fazia assim, aleatoriamente. Eu ia num condomínio de alguém conhecer, eu ia lá fazer uma esteira, mas hoje eu tô mais por causa da minha saúde mesmo, viu? Porque coragem mesmo. Ter coragem pra ir todo dia é fogo, né? É pra que a gente precisa. Bom, muito obrigada. Bom, então, eu queria saber como que você chegou aqui na ocupação, quando que foi e como que foi no momento? Então, como eu te falei, né? Eu moro aqui desde 94. Eu moro aqui desde 94, né? Sempre paguei aluguel. E as coisas muito difíceis para mim. Separei em 94, aí 2010 eu separei, tudo, mas enfim. Quando foi em 2020, na pandemia, como eu moro próximo, eu fiquei sabendo da ocupação. E logo eu perguntei, mas o terreno como que é o terreno? Particular? Porque eu pagava aluguel, né? Sim. É uma boa opção. Eu conheço tudo aqui, né? Eu moro próximo. Eu sabia da situação daqui, né? Aqui era tanto mato. O meu cachorro uma vez sumiu lá do Chave, entrou aqui nesse mato aqui, a Sambaíba já estava aqui, a garagem da Sambaíba já estava desse lado. Quando eu entrei, olha que eu não sou medrosa, eu sou uma pessoa, eu tenho medo, mas um medo assim, tipo assim, de ficar me aventurando por aí. Mas se precisar, eu não sou tão medrosa. Eu entrei dentro do mato, eu dei 3 passos dentro desse mato, eu voltei. Olha, era noia, era descarte, eu matava, eu batia, jogava aqui. Noia, aqui era muito, aqui era abandonado. Se você for aqui na avenida, você vai ver que tem um lixão, tem pessoas descartando os entulhos o tempo todo. Aqui era assim. Aqui era descarte de entulho, aqui era descarte, tipo assim, o povo matava alguém lá na Zona Leste, vinha e jogava aqui. Eu cansei de sair do meu lugar e falar assim,
ali na mata, que a gente chamava Mata do Ferrugem, aqui, tem um corpo, tem não sei o quê, tem um corpo, tem uma pessoa ferida, tem não sei o quê. Aqui era horrível. Aí, na pandemia, o pessoal se organizaram, viram que era um espaço que dava para, né, para construção, e aí eles falaram para mim, um amigo meu, ele chama Bruno Rodrigues, ele é um dos coordenadores, ele falou assim: Jô, a gente está pensando numa ocupação quando for sair a gente. Eu falei, se for ocupação longe, eu não vou, porque é muito longe e aqui. Aí não, é aqui do lado, eu, graças a Deus, se for eu vou, pelo menos eu saio do aluguel, né? E aí era março de 2020, lembra como hoje. E aí eles ocuparam. Eu fiquei um pouco meio assim para ver, né, sobre o terreno, se ia sair. E sempre quando tem uma ocupação, a primeira, você vê que está abandonada, só descarte aqui na avenida. Um lixo, que é um ponteão, não dá para ficar que as pessoas jogam barro, jogam coisa. Esse dia eu estava no ponteão, eu falei, moço, você vai descartar essas coisas aqui, você é muito pó, entendeu? Aí ele, não, mas assim, você vê, abandonado. Aos olhos, porque tá tendo uma construção da prefeitura, a subprefeitura visita aqui. Eles sabem o que está acontecendo. Vai ocupar ali. Na hora que você ocupar, porque se ocupar e fizer um barraco, vai tirar aquele lixão dali. Na hora que ocupar ali, você pode ter certeza que a polícia encosta e te bate, te tira e nada, mas tá lá, a polícia não vai dar. Eles não ficam lá 24 horas impedindo daquele lixão aqui do lado. Sim. Enfim, resumindo. 2020 eu fiquei sabendo, eles ocuparam aqui em março e em junho eu vim pra cá. Eu vim pra cá 20 de junho de 2020, mas bem numa situação difícil, porque aluguel é muito difícil você pagar aluguel com esse salário. Você recebe 2.000 mensal, você pensa num aluguel, luz, água, comida, né? Na época, as minhas duas filhas já não tinham se casado, mas tinha um menino ainda comigo, né? Sim. E aí o menino tem 21 hoje, mas ele tá morando com a minha filha. Eu falei, fica com a minha filha, porque aqui é um lugar que não tá, né, tão adequado, então você fica lá, pelo menos você tem seu quartinho lá, a minha filha, ele fica lá. Aí eu vim pra cá, mas assim, começar uma ocupação é muito difícil, porque você tem que fazer barraco, porque você não pode construir logo de cara. E foi muito difícil, porque a gente, quando chegou, tinha muita carta de despejo, né? Na época o prefeito era o Covas ainda, e ele também, o que está hoje, né? A gente recebeu muita carta de despejo, muita ameaça. Tinha que fazer manifestação. Eu tenho vários vídeos aqui de manifestação, né? Que a gente foi fazer lá no centro da cidade. Foi bem difícil. E eu cheguei aqui num momento difícil. Hoje tá difícil, mas pelo menos eu tenho um cantinho, seja ele qual for, né? De parede, de madeira, de telha, mas pelo menos eu não tô pagando aluguel, né? Porque é um dinheiro que não volta, é um difícil, né? é um dinheiro que não volta e quando você tira do aluguel, você tira do alimento, né? Você não só vive disso, você vive de um shampoo, né? Você quer lavar um cabelo, você quer, né? Hoje em dia tudo é muito caro. Você vai comprar um shampoo, um condicionador, é R$60. Você não acha? Entendeu? Pra lavar o seu cabelo. Pelo menos melhorzinho, né? Vamos pôr na minha condição, R$60. O shampoo, você não vive só de pão, você toma café todos os dias. Sou uma pessoa que eu faço 2 refeições por dia, eu não faço 3 por questão do meu, como que fala, do meu organismo. Eu acostumei assim, mas tem pessoas que têm necessidade de fazer 3 refeições ao dia, até 4, dependendo, né, do trabalho, do esforço que ele faz. As pessoas trabalham muito pesado. Então, aqui foi bom por isso, porque me deu uma aliviada no aluguel.
E como foi esse processo de você construir a sua casa aqui, de levantar a sua casa? No começo, em 2020, em junho, quando eu peguei o terreno, eu corri, né? Eu tinha uma pessoa, né, na época, um relacionamento, e eu não tinha dinheiro, porque eu tinha que continuar no aluguel. Aí eu falei, olha, eu vou pegar o terreno lá, você me ajuda a comprar as madeirites. Aí vem madeirite, vem prego, né, para pregar as madeiras, fiação para você puxar energia, né? A água já tinha puxado, só faltava puxar para dentro do barraco, né? Porque passa na rua. E é isso. Disseram que aqui tiveram uns relatos de pessoas que aumentaram o valor das coisas aqui. Você sentiu isso também quando você foi comprar as coisas para montar a sua casa? Sim. Sentiu que eles aumentaram o valor por causa da inflação? Muito. E, assim, você se lembra de alguma coisa do cotidiano, alguma história aqui que você achou até engraçado da ocupação? Alguma coisa do cotidiano, algum caos, não precisa nem ser engraçado, assim, alguma coisa do cotidiano mesmo, que você se lembra? Deixa eu ver. Menina, é tanta coisa. É tanta coisa que acontece no nosso dia. É tanta coisa, sei lá, uma coisa boa, deixa eu ver. Uma coisa boa. Aqui na ocupação. Dia a dia é engraçado, menina, nosso dia a dia é só luta. É só luta todo dia. Uma coisa engraçada. Falar de coisa ruim é mais fácil, né? Porque acontece muito. É verdade. Mas falar coisa boa, deixa eu ver. Coisa boa que acontece aqui todo dia, coisa engraçada. Menina, é difícil, coisa Não lembra de engraçada. nada, não tem problema algum, tá? Fica Eu tranquila. lembro no momento. Tudo bem. Bom, e como que é a sua relação com os seus vizinhos, assim? Como que você sente essa relação aqui de morar na ocupação? É Convivência? É boa? É boa, não posso dizer que é ótima, porque cada um tem um jeito, né? Claro. Mas é boa. Se for num grau de bom, ruim, bom e ótimo, é boa. São pessoas igual a mim, né? Todos. E aí, se eles pensam igual a mim, porque eles veio de uma margem bem igual a mim, né? Nós não só nascemos herdeiros, mas eles são bons se você precisa, né? Se você precisa, você pode contar se você está num momento que nem às vezes tem chuva, alaga, esse tempo agora de vento, vem ventos muito fortes, a gente tem medo de levar no telhado, porque a maioria das casas ainda tem telhado, então fica todo mundo alerta, se precisar, um para ajudar o outro. A questão de alimentação também, né? Eu trabalho, mas já tem época da minha vida que eu fico desempregada. Então, assim, morar em comunidade tem esse cada um vai pro canto, mas se você tá precisando, a pessoa sabe, ela sempre vai querer te ajudar. Porque a pessoa de comunidade, ela é muito assim, ela luta para se alimentar, né? Então, assim, minha convivência com meus vizinhos, aonde eu moro, é muito boa. E entrando um pouquinho na pandemia, essa relação durante a pandemia também era boa? Você sentiu que as pessoas se ajudaram até talvez mais na pandemia? Muito. Como que foi? Muito. Quando a gente começou na pandemia aqui, muito, a gente se ajudava demais, né? Hoje em dia a gente tá mais indo, né? Cada um por um caminho, assim, pra buscar, construir nossa casa, trabalhar tudo, cada um da sua forma, né? Mas na pandemia, sim, a gente se ajudou muito, porque a pandemia foi muito difícil, né?
questão política também, né? A questão que a gente sofreu muito na pandemia. Então a gente precisava um do outro. A gente se abraçou de uma tal forma que um ajudando o outro que você não tem noção. Na época também a gente teve muita doação de igreja, porque hoje em dia quem nos ajuda é as igrejas. Você tem uma ideia, sábado eu trabalhei. Eu cheguei muito cansada e eu já tô numa idade que eu sinto dor de cabeça. Eu tô com 52, né? Eu tenho pressão alta desde muito nova. Eu tenho desde menina, mas só que eu descobri eu tinha 31 anos. Então eu fico muito cansadinha, tipo assim. Aí quando foi 7 horas da noite, eu vi no grupo, tem uma igreja, aí fizeram um vídeo, veio uma igreja, ai, Jesus Cristo nos últimos dias, uma coisa assim. Meu, eles encheram aqui de carro, mas eles trouxeram tudo, eles trouxeram até mousse de maracujá, bem concentrado, que quando eu vou fazer, eu tenho que ter muita concentração para ficar daquele jeito. Mousse de maracujá, água mineral, marmita, se você precisava de ver, tudo bem cozidinho, soltinho, bonitinho, linguiça assada na brasa. Então, assim, quem nos ajuda aqui é as igrejas, porque político não faz nada. Por eles tiram a gente daqui. Qualquer um, tá? Qualquer um. Não tem essa, porque é direita e esquerda, qualquer um. Eu não confio em ninguém. Assim, eu confio em Deus. É claro que a esquerda, né, o presidente Lula, entre aspas, ele pensa um pouco mais nessas questões nossas, né? Ele sente um pouco mais, Sim. né? Mas tem outros que não, porque na pandemia a gente ajudou demais, foi muito difícil, muito, porque que nem eu, na pandemia eu fiquei 1 ano sem trabalhar, aí você imagina, graças a Deus a gente se ajudava demais, todo mundo ajudava um ao outro. Foi bem assim, você me fez lembrar e eu até fico emocionada de tanto que a gente se ajudou. Em questão de alimentação, em questão de tudo, porque na pandemia a gente não podia nem sair de casa, né? Tomar ônibus, a gente tinha medo de tudo. Tinha as pessoas que não tinham muito medo. Eu tinha medo de pegar Covid, eu não peguei Covid. Eu não saía da comunidade, raramente eu saía, mas eu não usei, eu fui uma pessoa que eu não usei máscara, não por rebeldia. Eu não usei máscara porque eu me sentia sufocada, eu usava só quando eu ia sair. Eu sair pegar ônibus, eu usava. Aqui no nosso meio eu nunca usei máscara e eu não peguei Covid nenhuma vez. Porém, porque eu sou resistente a isso, eu não pego gripe fácil, eu não tenho nada de doenças relacionadas à questão pulmonar, eu não tenho nenhuma, eu não tenho facilidade para isso. Tem gente que mudou o tempo, ela fica com rinite, eu não tenho essas coisas, mas aqui muita gente pegou, Covid, né? Mesmo se cuidando, porque muita gente se cuidava. Tô falando no meu caso de não usar máscara. Agora você falou, mas não usava máscara, não, sabe? Eu me sentia incomodada de usar aqui, mas se eu fosse qualquer lugar, eu poderia, até pensando em mim também, né? Eu ia, porque mas aqui eu não usava, nunca usei, nunca peguei. Mas confiava no que eu, assim, a Covid, ela é mais porque tem muito, quem tinha, né, sei lá, mais facilidade de pegar, né? Ele é um vírus que se seu corpo resistir, ele é mais difícil de pegar. Porque nem todo mundo pegou Covid, né? Era mais difícil. Então a sua pergunta foi se a gente se ajudou muito. Então, como foi pra você morar aqui nesse momento? Você já falou um pouquinho, mas então você sentiu mais medo de morar aqui durante a pandemia? Ou você, pelo que você estava falando,
foi uma coisa mais tranquila, assim, entre aspas, né, em relação ao vírus mesmo, a pandemia. Como que foi morar aqui nesse momento? Em relação ao vírus, Você ficou com medo de pegar aqui porque você estava na ocupação, mais vulnerável? Ou você estava... sim. Eu sabia que eu tenho uma resistência a doenças pulmonar, como gripe, essas coisas, mas eu tinha medo sim, porque tem pessoas que têm facilidade de pegar. Sim. E como que você ficava sabendo da Covid-19? Como que você se informava nesse momento? A Covid, essa informação vem sempre pelas mídias, né? Pela televisão, as emissoras, né? A gente ficava sabendo como estava indo, estava sendo feito. Você ficava acompanhando? É até bom porque a gente fica informado, né? Se está proibido subir no ônibus, tem que ser a mídia, né? A mídia ela só não ajuda a reportar a história, mas ela ajuda a nos ajudar, tipo assim, a partir de hoje não vai poder usar sem máscara, andar sem máscara, em tal lugar, a partir de hoje já pode tirar a máscara. Sim. Fiquei sabendo pelas mídias, né? Você ficou 1 ano sem trabalhar na pandemia, mas você voltou a trabalhar ainda na pandemia, né? 2021. 2021. E pra você, como que era nesse momento também? Você usava máscara, por exemplo, no ônibus? Foi ok Usava. pra você? Tinha que usar. Tinha que usar. Não, mas sabe o que é também? A questão é você se proteger, né? Porque assim, você tem uma lei, você não cumpre, vai muito de você se proteger, né? Que nem eu te falei. Aqui na comunidade, às vezes eu era rebelde, eu andava sem máscara. Mas se eu fosse andar no ônibus é diferente. O ônibus é um lugar muito contaminado. A gente pega no ônibus, a gente pega esses ônibus lotados, é imundo. Eles não limpam. O lugar que eu tô, daqui a pouco eu vou trabalhar, eu ponho a mão ali de manhã, de 4 da manhã até agora, quantas pessoas colocou a mão no mesmo lugar? Um lugar imundo. O ônibus não é um lugar sujo, ele é imundo. Então quando a gente sai de casa, tudo que a gente fizer, a gente tá se protegendo. Até em questão de, tipo assim, eu não tenho facilidade de pegar uma gripe, mas eu posso te falar, eu tenho facilidade, muita facilidade de, tipo assim, qualquer coisa me irrita a pele, coça a mão, sabe? Sei lá, se eu entrar no ônibus, sentir um perfume mais forte, eu sinto dor de cabeça, muita dor de cabeça. E o ônibus é um lugar muito sujo demais, as pessoas tossem, sei lá, respirando muito assim, até pelo número de pessoas que você é obrigada a andar ali, em cima do outro, né? Mas enfim. E uma pergunta, pra você mesmo, quando que iniciou e quando que finalizou a pandemia? Não precisa ser data exata, só assim, eu lembro de tal momento, pra mim foi quando iniciou e terminou tal momento. Pra mim, a pandemia começou em 2020 e pra mim, a pandemia só finalizou na metade de 2022, pra mim, que eu tenho uma lembrança, né? Sim. Porque foi quando as coisas começaram a divulgação dos casos, né? A gente começou a ver que diminuiu. Para mim diminuiu já final de 2021. Para mim diminuiu bastante. Mas que acabou mesmo, para mim foi metade de 2022. E o que você lembra com mais força desse momento? Assim, alguma coisa que te marcou durante a pandemia? Pode ser uma notícia, algum acontecimento? Você lembra de algo que te marcou muito durante a pandemia? Algo que me marcou muito. Eu sou uma pessoa que eu sempre gostei de política. Muito.
Eu gosto muito de saber o que está acontecendo no mundo político, porque assim, quem vive igual a gente mora aqui, a gente, né, não, a gente veio de uma classe pobre, né, a gente não nasceu com as contas pagas, a gente não nasceu, a gente não acorda com as contas pagas. Então, uma coisa que me marcou muito na pandemia foi o descaso, que na época era o presidente Bolsonaro, o que ele fez com a pandemia. Me marca até hoje, já que você está falando de pandemia, me marca até hoje, o descaso que ele fez, entendeu? Ele simplesmente desfez de uma situação muito grave, entendeu? Ele debochou, então me marcou muito. E a forma como ele reagia, entendeu? As coisas que eu via, e eu não estou falando daquilo que eu vi na televisão, que eu sentei num jornal e vi passar. Eu estou falando de tipo assim, ele falar, hoje eu vou fazer um pronunciamento. E eu não vejo, tipo assim, ele falar assim, olha, eu sou um presidente que como pessoa, eu não dou muita ênfase para essa pandemia, mas está aí, entendeu? Eu como presidente, meu papel é ajudar, procurar meios, juntar com o mundo. Não, ele se afastou do mundo, dos outros presidentes, e debochou. Então, para isso, para mim, foi muito forte, porque na pandemia, o Brasil, ele não tinha apoio de ninguém. De ninguém. Então, principalmente nós aqui, nós não tínhamos apoio de ninguém. Ainda mais dos governos, porque na época o governo era um só, né? Lembro que prefeitura, tudo, a gente não tinha ajuda de ninguém. Ninguém. Quando tinha aqui, tipo assim, a gente estava aqui, a gente estava começando, você imagina. Então as igrejas me ajudaram, né? As igrejas sempre ajudou, Universal, outras igrejas, mas politicamente eu não lembro se tinha, então eu esqueci que um político mandava entregar um álcool em gel para nós aqui, porque como nós entrou aqui na pandemia, era carta de despejo, né? Até que chegou uma hora que o Congresso não, o que foi o ministro Barroso, ele proibiu que tirasse, eu lembro que foi o ministro Barroso que proibiu eles de querer tirar a gente, por isso estamos aqui. Mas eu lembro do descaso do Bolsonaro, para mim foi muito forte, né? Ele fazia um discurso, e no discurso ele, né? Ele simplesmente foi uma pessoa que ele ignorou, né? Porque concordo que eu sou dono dessa casa, né? Dessa casa aqui. Eu tomo conta, eu sou responsável pelo andamento dessa casa. Aí eu não concordo com vocês quatro, com o que vocês estão falando, entendeu? Só que eu administro a casa. Eu não concordo com alguma coisa que aconteceu, mas eu administro a casa. Mesmo se eu não concordo com você, eu discordo, mas eu tenho que fazer o que tem que ser feito. Não importa se eu concordo, se eu discordo, se eu concordo. Tem que fazer o que tem que ser feito e não ficar berrando, mandando isso, falando aquilo, não. Eu não concordo, mas o que é para fazer? Né? Então a postura do Bolsonaro na pandemia foi algo que marcou muito. Na pandemia, acho que todo brasileiro se sentiu abandonado. E naquela época, o que você esperava que fosse acontecer assim na pandemia? Tipo, você esperava que fosse rápido, você esperava que fosse mais... Ou você, quando durou, por exemplo,
3 anos, 2 anos de pandemia, era o que você esperava mesmo? Como que foi pra você? Assim, quais as suas expectativas? Na minha mente, a pandemia ela durou 2 anos, né? 1 ano e meio, na minha concepção. Sim. Eu esperava que ia acabar, mas eu tinha uma esperança que ia acabar sim, porque o mundo hoje é bem, né, as pessoas são inteligentes, né, elas têm inteligência pro mal, mas também tem pro bem também. Eu esperava que fosse acabar. Quando começou 2020, como eu ficava em dúvida, de onde que veio esse vírus, né? Por que lançaram esse vírus? Porque esse vírus ele foi criado. Ele não é. Eu ainda hoje eu penso, é um vírus criado. Não é um vírus que surgiu, não pode surgir um vírus desse, gente. É um vírus criado, foi alguma coisa criada, foi alguma coisa, sei lá. Tipo assim, vou criar para vender alguma coisa. No meu ponto de vista, eu posso estar enganada. Porque tem isso também, vou criar um vírus, vou jogar aí, uma hora vai explodir para vender e tal, né? Vender alguma coisa. Então você vê que muita gente ganhou dinheiro com vacina, né? Graças a Deus por causa da vacina. Mas assim, enfim, eu tenho nada me engana no mundo. O mundo hoje em dia é dos espertos. O mundo gira em dinheiro. Eu me protejo, mas eu vou ganhar dinheiro. Eu vou viver num palácio, eu não vou pegar Covid. Eu vou me proteger, eu tenho como jogar e a pessoa já faz nisso, ó. Se eu jogar esse vírus, eu vou criar, vou jogar. Esse vírus vai se movimentar 2 anos. 2 anos alguém ganhou muito dinheiro com isso, no meu ponto de vista. Eu sou bem desconfiada, tá, gente? Eu não acredito mais em nada. Aí, eu não acredito mais na bondade. Eu acredito na bondade, eu ainda acredito nas pessoas, mas eu não acredito porque por dinheiro as pessoas fazem tudo. As pessoas roubam até os aposentados. Você entendeu? É um cúmulo. Então, assim, a aposentadoria é um dinheiro muito pouco. Como que você, um homem rico que tem uma forma, né, tem alguma coisa para viver, vai tirar ali 1 centavo de um aposentado, é uma máfia. Mas enfim, eu achei que não ia demorar. Eu achei que não ia demorar. Eu achei que até ia durar mais, porque na minha lembrança, pra mim acabou metade de 2022 total, assim, não, pra mim, né? Eu não lembro exatamente quando melhorou bem, mas eu achei que não ia demorar muito, mas a gente ficou apavorado, né? Porque as pessoas, para conseguir as coisas, elas têm que sair da comunidade onde elas moram, né? Elas não conseguem nada se elas não saírem para trabalhar, para fazer algum trabalho fora. E aí eu fiquei apavorada, porque para mim, 1 mês, numa situação daquela, para mim é uma tortura. Você ficar... A pandemia foi algo bem assustador. Assustador por quê? Porque a gente vive num mundo sem proteção nenhuma, né? Poluição, estrutura do quê? Você mora no barraco, você tem que se... Eu moro no barraco, eu tenho 3 gatos, para não aparecer rato. Então, assim, para não... Né, eu tenho 3 gatos. Trabalho, como meus filhos não dependem mais de mim, né? Trabalho para comprar ração boa para os gatos, para eles poderem... Os guardiões da casa. Para não vir rato. Tem pessoas que não têm, né? Porque você vai pegar um gato, você vai ter que sustentar aquele gato. É um animal. Você vai precisar comer, beber água. Quando tiver uma vacinação, você tem que levar. E eu tenho 3 gatos. Para não vir... o que a gente faz? A gente tem que ter cuidado. A gente vive numa estrutura que a gente pode pegar doença, entendeu? Então na pandemia a gente ficou mais vulnerável ainda, que eu não trabalhava, né?
Eu fiquei sem trabalhar 1 ano. Eu fiquei de doação, porque eu não conseguia emprego. Eu não conseguia, eu não podia ir fazer presencial, você lembra? Não podia andar de ônibus, nada. Eu vivi completamente de doação. Ainda bem que quando eu comecei na pandemia, o meu ex, ele ajudou a comprar as madeiras, a gente comprou a fiação, adaptou lá, eu peguei pia usada, peguei gabinete usado, fiz lá uma encanação, puxamos, a gente comprou um cano e puxamos e fizemos o barraco. Mas foi bem difícil, assim, em questão da pandemia, a pandemia foi marcante. E o auxílio emergencial você não... Sim, aí a gente, aí depois eu consegui o auxílio emergencial. Mas demorou, né? O auxílio pra mim. A pandemia começou em 2020. Foi. Eu acho que eu comecei a receber o auxílio uns 5 meses depois. Uns 6 meses depois. Né? Acho que foi, uns 5 meses consegui. Porque aí você dá a entrada, espera. O auxílio só vilarizou depois que realmente eles sentiram a pandemia. Depois de 1 mês que tava, foi que eles começaram, né, falar, não, vamos fazer alguma coisa. Né? Fazer alguma coisa. Da época o governo era o Bolsonaro, por isso que eu não gosto dele. Não gosto dele. Meu, aquele cara resistiu até o auxílio. Ai, pelo amor de Deus, gente. Não consigo entender. Sabe por quê? Não existe dinheiro para ajudar a população pobre. A população pobre. Quando alguém fala assim, você vive de Bolsa Família? Viver com Bolsa Família, R$600, quem vai viver? Né? E outra, dinheiro para roubar tem, você pode ver todo dia corrupção na televisão. Agora fica reclamando que dá R$600 para ajudar uma família a viver. Ah, não vou dar não, porque você acredita que ele falou que Bolsa Família era para ser cortado porque as pessoas que têm Bolsa Família não trabalham? Quem é que vai viver de R$600? O que você compra com R$600? Um mês para você passar um mês. Se você tem celular, não dá para você pagar uma conta. Se você paga a água, paga a luz. Você mora aqui na favela, a gente ainda não paga água, não paga a luz. R$600 se você for no mercado, só dá para você passar 15 dias. Dependendo da família, 1 semana. Tá? Porque eu sou sozinha. Com R$600 talvez eu coma 15 dias. E uma família com 2 filhos, com 3 filhos, né? Então, assim, a pandemia foi, eu lembro muito dos políticos. Sim. Da minha parte, encerraram as perguntas. Vocês têm alguma pergunta para fazer? Eu queria deixar um espaço, caso você queira falar alguma coisa, algum comentário, algum agradecimento da comunidade. O espaço é seu. Gente, eu fico muito feliz de dar entrevista. Aqui é uma ocupação para vocês tivessem o prazer de morar aqui perto. Aqui o Ituxá, Vila Sabrina, é um bairro plano. Aqui é uma ocupação. Aqui é muito bom de morar. Aqui a gente tá bem localizado, né? E é isso. E aqui a gente somos uma comunidade mesmo, que quem mora aqui e mora do outro lado, a gente todos se conhece, né? E eu quero agradecer vocês por se preocupar de vir até nós, né? Porque é tão bom ver que tem alguém que vem até nós, né? Porque a gente não tem como irmos, né? A gente não é visto, né? Quando a gente é lembrado, a gente fica feliz. Então, eu quero agradecer muito a vocês por lembrar da gente, por vir, né? Tem pessoas que não tá aqui, ou que tem algumas, ou evento igual vocês estão fazendo aqui, que não participa, mas a gente entende, cada um, né? Tem seus problemas, mas as pessoas quando podem. Então, eu agradeço muito por vocês virem. Porque você viu que sábado eu fiquei super feliz de ser lembrado, né? Eu fico feliz até de ver um culto de uma igreja da comunidade. Posso ela não dar nada, posso ela não trazer uma marmita, mas só ela lembrar de falar assim, vamos ali na comunidade Julieta fazer um culto. Ai, vamos ali fazer. Eu fico muito feliz, muito obrigada, que vocês cresçam e um dia vocês lembrem sempre, porque o mundo ele tende a ser pior. As coisas não vai melhorar,
entendeu? Por que não vai melhorar? Digo pra você, porque cada um faz o seu melhor. Eu vou fazer o melhor, eu vou fazer melhorar pra mim. Todo dia a gente vai lutar, você vai lutar, você vai estudar, você está estudando. E vocês lembrem sempre de olhar por essas comunidades, um dia que você estiver, né, formado, sempre, porque eu fico muito feliz quando eu sei que vocês estão aqui, porque vocês estão vindo, lembraram, e a gente está vendo pessoas diferentes, pessoas estudadas, sempre lembrando dos mais necessitados, né, em questão financeira, né, e é isso, eu tenho que agradecer, muito obrigada por vocês terem vindo. Tô atrasada pro trabalho, mas quando eu chegar lá, eu vou falar, ó. Eu tava contando uma história. Eu fui numa entrevista da minha comunidade, da minha moradia. Muito obrigada, viu, Jô? A gente que agradece. Obrigada a você.